Glória a Deus. Agora, por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. 39, verso 2 do livro de Gênesis. Quem achou, diga amém. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Feche os seus olhos. Ore a Deus. Peça para que Deus fale ao seu coração hoje de manhã, para que Ele lhe dirija a toda a verdade, para que Ele abra o meu e o seu entendimento e venha a graça de Deus sobre nós. Pai, nós nos rendemos a Ti e ao Teu Espírito mais uma vez nessa manhã. Pedimos que Ele nos dirija a toda a verdade, que traga revelação, entendimento sobre cada um de nós, pois nós precisamos dessa palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada bigúmia. Endireita as nossas veredas, porque nós acreditamos e confiamos no Senhor. Deus, que Satanás, principados e potestades da maldade, continuem atados, impedidos de agir na minha vida e na vida dos meus irmãos, a fim de que tudo aquilo que o Senhor deseja falar nessa manhã seja falado e cada um receba a sua porção, pois nós oramos certos de que o Senhor sempre nos ouve. É o que nós oramos sempre, agradecidos no nome poderoso de Jesus. Todos digam amém. O tema de hoje é alcançando o melhor de Deus. É claro que todos nós, irmãos, desejamos alcançar o melhor de Deus. Nós trabalhamos, nós lutamos, nós fazemos por onde alcançar o melhor de Deus, mas nem sempre conseguimos ver resultados que de fato tragam esse melhor de Deus para as nossas vidas. É claro que existem segredos que Deus tem para cada um de nós, para que esse melhor venha até a minha vida e a sua vida. Existem duas realidades aqui, uma realidade humana que ninguém pode desconsiderar. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu trabalho. Muita gente tem prosperado pelo esforço da sua dedicação e do seu trabalho. Se não fosse assim, nós não teríamos pessoas ímpias, abastadas de dinheiro. Nós não teríamos pessoas ímpias logrando êxito naquilo que fazem. Boa parte podem dizer que lograram êxito naquilo que desenvolvem, porque trabalham, porque se esforçam. Por outro lado, existe uma outra verdade, que existe um benefício além do meu esforço e além do meu trabalho, que se chama bênção de Deus, que essa eu não posso fazer, tampouco você pode fazer. Existe uma coisa que só Deus pode conceder ao homem, que trabalho e esforço humano jamais trará sobre qualquer ser humano nessa terra. Existem algumas coisas que só Deus é capaz de fazer, nenhum outro homem e nenhum esforço é capaz de render frutos e dividendos daquilo que você almeja e deseja. Agora, existem segredos da Bíblia que nós precisamos aplicar às nossas vidas para colhermos frutos desses segredos. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor era com José. Tudo que eu preciso e você precisa é ter a certeza de que Deus é comigo e é com você, é conosco. Porque o segredo do benefício, da prosperidade e do sucesso da vida de José simplesmente estava centrado na pessoa de Deus. O texto nos mostra que, independente do lugar onde José estava, ele prosperou. Ele logrou êxito estando no Egito, numa terra distante da sua, numa terra completamente diferente da sua, mas porque Deus era com ele, José conseguiu prosperar. Irmão, jamais pense que a sua prosperidade, o seu benefício está apenas no seu esforço e na sua habilidade, porque a Bíblia diz: o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for concedido. Eu estou convencido dessa verdade, que eu não tenho literalmente nada se Deus não resolver conceder sobre a minha vida, a vida da minha família, dessa igreja ou em qualquer outra instância. Porque quando a Bíblia diz o homem não tem, é porque o homem não tem. E Deus resolveu me abençoar e te abençoar, nos dando algumas diretrizes claras, como deu a José.
A primeira coisa que José fez foi ousar ter fé. Diga, eu preciso ousar ter fé. Porque a Bíblia diz, irmãos, sem fé é impossível, diga, é impossível agradar a Deus. Pois aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Nós precisamos ter a convicção e a certeza que existe um prêmio por acreditar em Deus e buscá-lo com intensidade. É interessante que Deus sempre nos oferece contrapartidas em relação àquilo que nós resolvemos obedecer. Ele está dizendo, se você resolver confiar e acreditar em mim, eu vou recompensar a sua atitude. Eu vou te dar alguns presentes adicionais, simplesmente porque você resolveu acreditar em mim. Galardão é recompensa, é presente. Ele está dizendo, eu vou galardoar, eu vou recompensar, eu vou presentear aqueles que creem e acreditam em mim. E nós precisamos ousar acreditar em Deus, assim como José resolveu acreditar. E quem acredita, irmãos, tem poder para sonhar, tem poder de esperança dentro de si. Isso talvez seja um dos grandes resultados de quem confia em Deus. Ele não está centrado só na dificuldade e no problema atual. Ele consegue remeter a sua esperança lá para frente. Ele consegue acreditar em possibilidades diversas de Deus. Ele consegue ver intervenções de Deus de maneira pontual na sua vida ou naquilo que ele está querendo que Deus faça alguma coisa. Ouse ter fé. A Bíblia diz que um dia José acordou com um sonho. Alguns dias atrás meu sogro estava se consultando com o médico dele. Ele falou, eu estou querendo fazer isso, fazer aquilo outro. E nós sabemos que fisicamente meu sogro não tem condição de viajar, de sonhar com algumas coisas que humanamente hoje ele está impossibilitado. Depois meu cunhado ligou para o médico e disse, doutor, ele não pode fazer. Ele disse ao meu cunhado, deixe ele sonhar, porque o sonho aumenta a imunidade de qualquer ser humano. Se ele parar de sonhar, ele morre em poucos dias. Em muito poucos dias. Ou seja, o sonho é algo necessário na minha e na sua vida. Você consegue acordar de manhã e sonhar com intervenções, com milagres, com cuidado de Deus, com melhoria nos seus filhos, no seu casamento, com os seus amigos, na sua cidade, no seu país. Você consegue enxergar essas coisas? Acredite que Deus tem falado ao seu coração. A Bíblia diz que nesses últimos dias, Deus resolveu falar de várias maneiras, e nos últimos resolveu falar por meio do seu Filho. Eu fico impressionado, irmãos, como as pessoas não conseguem acreditar e ver o cuidado e o poder de Deus nesses dias. Falam de problemas como se estivesse falando de um fato real, interminável. Pastor, a vida está acabada. Não tem mais esperança, não tem solução. Irmão, se você está vivo, hoje Deus pode mudar a sua sorte. Você é crente, você precisa acreditar nessas coisas. Senão, para que o Evangelho serve? Nós temos que acreditar em Deus, mesmo que a situação diga o contrário, mesmo que você não consiga ver uma luz do fim do túnel. Deus ainda continua sendo Deus. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é o mesmo. A única coisa que se mudou em igreja foi a metodologia, a maneira de se colocar as verdades. Mas essa verdade jamais vai mudar. O que servia ontem vai servir hoje e vai servir para sempre. Não muda, a Bíblia não muda. Então ouse acreditar em Deus. Um texto que eu citei há 2 semanas atrás, que o pastor Derossi citou. Se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, nós somos os homens mais infelizes de toda a terra.
se a sua esperança se limita apenas ao seu salário, apenas aquilo que o médico disse, apenas ao resultado daquele remédio, você é a pessoa mais o quê? Infeliz de toda a terra. Graças a Deus, Deus existe para mim e Deus existe para você. Segunda coisa que José fez para poder encontrar o melhor de Deus, ele aprendeu a vencer os obstáculos. Diga, eu preciso aprender a vencer os obstáculos, a superar tragédias, a superar traumas, marcas, depressões, pressões, debilidades. Quantas pessoas pararam de progredir? Quantas pessoas pararam de fazer determinadas coisas porque olharam as suas debilidades e as suas fragilidades? Eu pergunto hoje de manhã, quem aqui não tem debilidades? Quem aqui, irmãos, não tem fracassos computados à sua vida? Quem aqui nunca sofreu de uma tristeza? Quem aqui não tem um trauma, uma marca do passado que porventura esteja tentando parar você? Com certeza, todos, 100% aqui, tem uma ou outra coisa que tenta parar você. José foi um colecionador de frustrações enquanto esteve com a sua família. Se você olhar o histórico pessoal de José, você vai acreditar que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O cara foi vendido, o cara foi tido como morto, o cara foi ignorado pelos seus irmãos, o cara foi mandado viver em uma outra nação, de uma outra língua, com outro povo, longe dos seus irmãos, longe da casa dos seus pais, rechaçado pelos seus irmãos. Se a gente ouvir uma história dessa, a única coisa que a gente tem que dizer é: se Deus não tiver misericórdia, morre amanhã. Eu fico impressionado, irmãos, que a despeito de todos esses traumas, de todas essas marcas e dificuldades que esse homem viveu, ele nunca deixou de acreditar naquilo que Deus havia falado ao seu coração. Foi colocado em cisternas, foi odiado, foi tido como morto, foi traído, mas nunca deixou de tentar superar as suas dificuldades. Eu sei, irmãos, que viver nessa terra significa superar problema todo dia, toda hora. Cada um tem os seus, um grau maior ou menor, mais ou menos intenso, mas cada um tem as suas dificuldades. Mas o que nós não podemos fazer é parar diante das dificuldades, porque Deus é maior do que isso. Esse homem poderia dizer e viver reclamando: Senhor, eu fui vendido, eu fui tido como morto, eu fui traído pelos irmãos, que Deus é o Senhor que não olhou para a minha vida. Por que o Senhor me abandonou? Quando nós estamos atravessando pela dificuldade, geralmente nós dizemos: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Não é que Deus nos abandonou, irmãos. É que nós não conhecemos todo o propósito de Deus ainda. Isso aqui tinha que acontecer na vida de José para forjar o caráter e a maturidade desse homem. É certo que aconteceram algumas coisas na sua vida que você não gostaria de passar, mas hoje, olhando para trás, você pode dizer: isso me foi bom ter eu passado para que eu aprendesse os teus decretos. O salmista declarou essa verdade: foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom, valeu, Senhor, isso me amadureceu, isso me fez ver a vida com outros olhos, isso me fez olhar para o Senhor. Foi bom. E José teve que vencer todas essas dificuldades. Meu pai não tem dinheiro, eu não tenho chance, eu não tenho possibilidade. Crie a sua oportunidade, irmão. Não viva reclamando. Porque Deus não me ama, porque as portas não se abrem. Você já tentou? Não se abriu dessa vez, vai se abrir da próxima. Quantas vezes você tentou, irmão? Quantas vezes você procurou solução para o seu problema? Ajuda, socorro. Quantas vezes você parou diante de Deus e disse: Senhor, intervém nessa situação, eu sei que Tu podes todas as coisas.
Não adianta ir para a caverna, irmãos. Adianta você olhar para os montes e saber que de lá vem o seu socorro, que o Senhor sempre vai resolver as minhas demandas, sempre. Tem gente que acha que a gente não tem problema. A gente não tem pouco, irmão. A gente não tem pouco. Mas todos os dias, nós estamos diante do Senhor e dizendo: Senhor, não é isso que pode nos parar, porque sempre nós vamos confiar no Teu amor e no Teu poder. Terceira coisa, não negocie princípios de Deus para sair dessa situação. Aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Imagine um camarada que sai de uma prisão, depois de vários anos a fio, depois de ter sofrido, padecido, chega uma mulher com certeza muito bonita e faz uma proposta dessa a um mancebo, a um homem virgem, a um homem cuja necessidade era latente na sua vida e na sua carne. Deita-te comigo. Ele devia pensar: Deus me abandonou mesmo, eu não estou vendo a ação de Deus, eu acabei de sair de uma prisão, eu estou largado, eu estou abandonado, eu estou sozinho, ninguém me ama, e essa dita cuja está mandando eu deitar com ela. Deixa eu aproveitar logo essa situação e deitar com ela. Foi isso que ele fez? Ele foi fiel ao seu senhor. Ele disse: meu senhor não está em casa, e ele me confiou todas essas coisas. É claro que eu não posso me deitar com você. E com certeza ele tinha grandes necessidades. Irmão, o que você tem aberto mão dos princípios de Deus para ter um certo sucesso, um certo benefício, uma porta aberta, uma ajuda dessa ou daquela pessoa? Que princípios de Deus você está tendo que abrir mão para poder ter um pequeno sucesso na sua vida? Que tipo de suborno, que tipo de propostas estão sendo aceitas para que a gente dê uma ajudinha ao cuidado e à promessa de Deus? Se Deus um dia lhe prometeu que você seria próspero, você não precisa abrir mão jamais dos princípios de Deus. Você jamais pode negar a Deus para obter esse ou aquele resultado, porque Deus continua sendo Deus em qualquer lugar e época. Deus é Deus. José disse: não abro mão do meu Senhor. Como nós precisamos de crente, irmão, que viva essa palavra. Eu tenho dito a Deus: Senhor, dá-nos pessoas que sejam ricas financeiramente, mas que jamais abram mão do temor, do compromisso com Deus e do seu testemunho. Que as pessoas começam a enricar e a trocar Deus por outros deuses, por carro, por casas, por isso e por aquilo. Vem até Deus por necessidade. Meu casamento não está bom, então eu tenho que voltar porque piorou. Eu penso, irmãos, que muita gente não pode prosperar porque não tem maturidade para gerenciar isso, porque não tem condições de se manter fiel, se manter dentro dos princípios de Deus. Abrem mão de Deus e dos seus princípios por qualquer coisa desse mundo, por qualquer favor. Nós precisamos de gente honesta, irmão. Olha, eu te dou 100 mil se você fizer isso.
errado. Falou, nem 100, nem 200, nem 1 milhão. Eu quero ter o meu compromisso com Deus intacto. Só minta. É para contrariar o princípio de Deus? Eu estou fora. Irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. O meu Deus e o seu, Ele está em todo lugar. Ele sabe o que está dentro do meu coração e do seu. Não queira enganar a Deus para obter isso como faturamento na sua vida, viu? Esse homem disse, eu não posso trair o meu Senhor, não vou me deitar. E por isso foi acusado mais uma vez injustamente. Mais uma queda. Mais uma situação desconfortável na vida de José, porque ele foi fiel. Mas a história terminou aqui, irmão? A história continua. E eu e você sabemos o fim da história. Esse cara se tornou o segundo homem mais poderoso de uma nação. Um estrangeiro se tornou o segundo homem de uma nação, porque manteve os seus princípios corretos diante de Deus. É claro que Deus vai te honrar quando você for correto, quando você for responsável e quando você for honesto. Deus sempre honra os seus princípios. Quarta coisa, mude o que está ao seu alcance. Existem coisas hoje que você pode fazer, irmão. Você está, não posso, não tem jeito, não dá. Claro que dá. A Bíblia diz que certa vez Paulo e Silas estavam presos, injustamente. Mais uma vez, um servo de Deus injustiçado. Mas à meia-noite, quando todo mundo estava dormindo, ou eu, você, se estivesse na condição deles, estaria murmurando e reclamando que Deus é esse, que é justo e permite que a injustiça se instale contra a minha vida. Porém, a Bíblia conta a história de Paulo e Silas, que à meia-noite eles resolveram o quê? Cantar, louvar, oferecer adoração. Irmão, esses caras que eram crente. Quando você está na pindaíba, na dificuldade, na solidão, na tristeza, o que sai da sua boquinha, meu irmão, minha irmã? À meia-noite eles estavam cantando, adorando a Deus. Um dia o pastor Marcos me disse uma frase que ficou cravada no meu coração. O deserto não qualifica ninguém, irmãos. O deserto não é para qualificar. O deserto é para revelar o que existe dentro do nosso coração. É lá que nós vamos descobrir quem de fato nós somos e o que existe dentro de mim e dentro de você. É no deserto, é na adversidade que nós vamos demonstrar quem de fato nós somos. Porque o honesto, ele é honesto na frente dos outros e longe dos outros. Quem é honesto em qualquer lugar, diga amém. Então o deserto tem poder de revelar o seu coração para você mesmo, porque a boca fala do que o coração está cheio. O que está ao seu alcance que você pode mudar? Semana passada eu estava triste, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí me veio aquele texto da Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que eu posso fazer que muda aquela realidade da minha vida, irmão? O que você pode fazer que vai transformar a sua realidade hoje? Está nas suas mãos, Deus lhe deu condições. Quinta coisa, ainda nesse alcance que está em meu poder e em seu poder. Quando José foi convidado para estar na presença de Faraó, ele não foi do jeito que estava, irmão. A Bíblia diz que aquele homem se barbeou, trocou de roupa, certo que Deus mudaria a sua sorte naquele dia.
O que você anda fazendo para Deus mudar a sua situação hoje? Será que tem que chegar diferente em casa, com alegria, diferente como você saiu? Será que você tem que pedir perdão ao seu marido, ao seu pai, ao seu filho, ao seu cônjuge? Falou, olha, Deus está me mudando, Deus está transformando minha vida, eu vou deixar de ser rixosa, eu vou deixar de ser chato, está ao meu alcance mudar de vida. Porque aquele homem resolveu, eu vou me barbear e eu vou trocar de roupa para estar diante de Faraó. Falou, Deus, ou o Senhor muda ou já era. Ou Deus muda ou já era? Ele está dizendo, eu te dei poder, eu te dei o Espírito, para que você tenha forças para operar essas mudanças na sua vida. O que você anda fazendo com o poder de Deus e com a presença de Deus na sua vida? O quê? Eu venho de uma família, irmão, que a gente não se abraçava, a gente não se beijava, porque meu pai também vem de uma família nessas mesmas condições, de ninguém se abraçar e se beijar. Mas quando eu casei, eu disse, Deus, minha família vai ser diferente. Minha família será completamente diferente da minha família anterior. Nos beijamos, nos abraçamos, nos tocamos, deitamos juntos, gostamos de estar juntos, olhamos nos olhos uns dos outros, porque eu disse, Senhor, eu não tenho a mínima condição, mas Tu tens tudo o que eu preciso. Me dê força, me dê graça. Eu preciso ter uma família diferente da minha. Hoje eu vou à casa do meu pai, nós nos abraçamos, nós conversamos. Essas coisas nós não fazíamos quando eu era jovem. Mais jovem. Mas eu disse, eu vou mudar de vida, está ao meu alcance. Eu nunca vi meu pai dizendo, meu filho, eu te amo. Hoje nós nos relacionamos com um pastor que esteve aqui em nossa igreja, o pastor Léo, que a cada momento, a cada 5 minutos, ele olha para nós, você é incrível, eu te amo, você é uma pessoa maravilhosa. Deus me fez cair numa família cujo amor era palavra de ordem, irmãos. Olha o tanto que Deus é bom. Deus vai providenciando a cura e o tratamento para cada situação que nós estamos envolvidos. Minha mulher tem uma facilidade doida de dizer, eu te amo. Você é demais. Você é importante para mim. E tudo isso foi bálsamo na minha vida. Tudo isso foi cura na minha vida. Hoje eu posso olhar para você e lhe dizer, você é incrível, você é maravilhoso. O que eu posso fazer que eu ainda não fiz, por isso não vi as mudanças que deveria? O que está ao seu alcance que você não fez ainda, por isso não viu mudanças? Todos nós queremos ver dias melhores, mas o que eu tenho feito por esses dias melhores? O que eu fazia de errado e deixei de fazer? O que eu não fazia e tenho feito agora para ver dias melhores? O que você precisa mudar hoje? Você não pode lançar toda a culpa em Deus, toda a conta para Deus. Existem coisas que é minha responsabilidade, sua responsabilidade. É fácil dizer, Senhor, não foi a tua vontade. Mas o que eu fiz para aquilo se cumprisse? E dizer, Senhor, não é que não aconteceu, porque Deus não quis, por isso não aconteceu. Será? Ou eu não me esforcei na medida certa? Será que sua família está sendo do jeito que ela é, porque não existe esforço pessoal?
Irmão, não é só dar coisas. O mais difícil é dar de você às pessoas a quem Deus colocou você. Dar coisas é fácil, é só você ter um pouquinho de dinheiro, mas se dar é a coisa mais difícil que um ser humano pode oferecer ao outro. Nossas famílias não precisam de coisas, irmãos. Nossas famílias precisam de nós, de mim e de você. Isso é fácil, isso está no seu controle. Pastor, não merece, e você merece. Você merece. Se você já teve esse entendimento, tem que começar com você e por você. O que existe mais importante nessa vida, irmão, presta atenção, olhe para mim. Não é o seu emprego e quanto você ganha. Porque você pode ganhar milhões e não ser feliz. O que existe mais importante nessa terra, depois de Deus, chama-se família. Esse é o seu maior bem precioso. Sua família. A prova de que esse cara foi transformado, esse homem chamado José, que o seu coração foi limpo, é quando os seus irmãos voltam a estar com ele, ele já sendo o segundo homem mais poderoso daquela nação. E restitui tudo à sua família. Tudo. O que você precisa mudar, irmão? Você não pode voltar para o seu trabalho todo dia. Mas você pode voltar para a sua casa todos os dias. Existe uma coisa que você precisa mudar. E não é Deus. Você precisa mudar. Feche os seus olhos.